Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Último vídeo dessa parte de raízes, né? Radiciação. Vamos ver nessa aula racionalização. Racionalização de denominadores. Vamos lá? Então nessa primeira tela aqui de trabalho, coloquei aqui para vocês que a racionalização acontece quando eu tenho uma fração, né? Com radical no denominador. Então, toda vez que eu tenho frações com radical no denominador, significa que no denominador tem um número irracional, porque é uma raiz que não tem resultado exato. Tá? Se for raiz quadrada de 4, o resultado é 2 e você tem um número racional no denominador. Mas e se for, como no exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 2 no denominador. Tá vendo aqui? No denominador, raiz quadrada de 2. O numerador não tem problema nenhum aparecer ou não raiz quadrada. Tá? Mas no denominador é que eu vou... o nosso objetivo é racionalizar o denominador. Então você perceba que a partir daqui desse exemplo é 1 sobre raiz quadrada de 2. O resultado dá 0,707. Se você fizer na calculadora, 1 dividido por raiz quadrada de 2 vai dar esse número. E o que eu preciso fazer? O meu objetivo é obter uma fração equivalente, ou seja, obter uma fração de mesmo resultado, mas aparência diferente. Tá? Então, um número que não seja irracional no denominador. Então, obter um número racional no denominador. Bom, nós vamos utilizar para isso o elemento neutro da multiplicação. Quem é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1. Tá certo? Então, se eu multiplicar algo, né? 5 vezes 1 dá o próprio 5. Então, 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes 1 dá a própria 1, dá a mesma coisa, 1 sobre raiz quadrada de 2. Mas o que isso vai mudar? Ó, o resultado deu o mesmo, 1 sobre raiz quadrada de 2 e aqui deu 1 sobre raiz quadrada de 2. Acontece que nós não vamos multiplicar exatamente pelo 1. Nós vamos multiplicar por algo que resulte 1. Ou seja, você concorda comigo que toda vez que nós dividimos um número por ele mesmo, resulta 1? Ou seja, 10 dividido por 1... 10 dividido por 10, 1. 50 dividido por 50, 1. Então, a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2 dá o próprio 1. Então, se isso é igual a 1, eu vou multiplicar pela fração que eu quero transformar, que eu quero mudar a apresentação, obter uma equivalente, né, sem alterar o resultado. Uma vez que eu multiplicar por 1 não altera o resultado, então multiplicar por algo equivalente a 1, que é a raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, vai resultar equivalente, mas de uma apresentação diferente. Então, acompanha. Raiz quadrada de 2 vezes 1 dá raiz quadrada de 2. Até aí tudo bem. Agora, perceba que no denominador vai acontecer uma coisa legal. Ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. E nós vimos numa aula anterior que potenciação de radicais, eu posso simplificar o índice e o expoente sempre que forem iguais. Então, vai ficar o 2 livre, sem raiz. Alcancei meu objetivo. Encontrei a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é uma fração equivalente a 1 sobre a raiz quadrada de 2 e que resulta a mesma coisa. Perceba que deu o mesmo resultado que no início, só que uma apresentação diferente. Então, isso é racionalizar denominadores. Vamos para o próximo passo. Denominador com produto K vezes radical. Nesse caso aqui, um pouquinho mais difícil do que a tela anterior, eu tenho um número multiplicando o radical. Não tem problema. Ó, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo radical. Sem problema. O 3 não é necessário. Tá? O 3 não é necessário. Então, o que é o 1? O 1 é o elemento neutro, ou seja, é a garantia que eu vou multiplicar e não vai alterar o resultado. Só que se eu multiplicar por 1, eu obtenho a mesma coisa. Então, o que eu faço? Eu multiplico por
algo equivalente a 1, né? Raiz de 10 sobre raiz de 10. Multiplicando aqui a raiz de 10 vezes 5, dá 5 raiz de 10. E multiplicando 3 raiz de 10 vezes raiz de 10, perceba que raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 10 ao quadrado, simplifica, dá o 10 livre, 3 vezes 10, 30. Só que aqui eu não preciso fazer 30, né? Eu posso simplificar o 10 com o 5, porque são múltiplos. O 5 dividido por 5 dá 1 e o 10 dividido por 5 dá 2. Então fica 3 vezes 2, 6. E essa aqui é a resposta final. Raiz de 10 sobre 6, que deu o mesmo resultado do início do nosso trabalho, que era 5 sobre 3 raiz de 10, dá 0,527. E aqui no final, essa é a resposta final aqui, ó. É o nosso denominador com o número 6, que não é raiz, ou seja, não é irracional, é um número racional. Então a gente obteve alcançamos o nosso objetivo, que é racionalizar o denominador. Em cima ficou raiz de 10. Hein? No numerador não tem problema ficar irracional. Não pode ficar no denominador, porque o objetivo é racionalizar o denominador. Seguindo, agora nós temos um denominador cuja soma, em que a soma é um número mais o radical. Tá certo? Então perceba aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? O fator racionalizante é a operação inversa, pessoal. Então, se estiver somando, você vai subtrair. Se estiver subtraindo, você vai somar. Perceba que eu coloquei aqui só para a gente ter um norte, que eu tenho que chegar em 0,268, que é o resultado de 1 sobre raiz de 3 mais 2. O nosso elemento neutro é 1, continua valendo. Então, agora o que eu tenho que usar equivalente a 1 é raiz de 3 menos 2. Por quê? Porque no denominador tem raiz de 3 mais 2. E nós vamos fazer a operação inversa como fator racionalizante. Então, ao invés de usar raiz de 3 mais 2, eu uso raiz de 3 menos 2. No denominador e no numerador, para não alterar o resultado. Então, eu multiplico raiz de 3 menos 2 vezes 1, dá ela mesma. E agora perceba que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o 3 livre. Né? Dá o 3 livre. E o 2 vezes o menos 2 dá o menos 4. Aí você pergunta, mas cadê o resto? É que raiz de 3 vezes menos 2 vai dar menos 2 raiz de 3. E o 2 vezes raiz de 3 vai dar mais 2 raiz de 3. E os dois vão se anular. Assim vai sobrar só os extremos. Ou seja, vai sobrar o 3 e o 2 vezes 2, o 4. Perceba que em cima continua a raiz de 3 menos 2. Embaixo deu 3 menos 4 menos 1. Acontece que o resultado de raiz de 3 é 1,732. 1,732 menos 2 dá menos 0,268. Dividido por menos 1, menos dividido por menos dá mais. Então, nós obtivemos o resultado igual ao nosso norte. Porém, o resultado final aqui, ó, é esse aqui, ó. Conseguimos racionalizar, tá? Seguindo, agora nós temos uma subtração, tá certo? Uma subtração. E é radical menos radical. O que nós vamos fazer? O fator racionalizante, de novo, é a operação inversa. Se está subtraindo, eu vou fazer somando. Perceba que eu continuo com a minha ideia do elemento neutro, o 1. Tá? Só que o 1 agora, eu vou usar o equivalente a 1 para multiplicar o numerador e o denominador, raiz de 3 mais 2. Ué, mas aqui no denominador está raiz de 3 menos 2. É que eu tenho que operar, né? Usar o fator racionalizante e operação inversa. Se está menos, eu faço mais. Então, perceba que raiz de 3 mais 2 vezes 1 dá ela mesma, né? Aqui continua aquela ideia, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o 3 livre. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o 2 livre. Só que negativo porque é menos, tá? E você pergunta, cadê o raiz de 6? É que raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6 positiva. E menos raiz de 2 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 6 negativa. E aí elas se anulam, só fica os extremos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, o 3 livre. E menos raiz de 2 vezes 2, menos 2 livre. Perceba que aqui vai dar positivo. 3 menos 2, 1.
tá certo? Essa aqui é a nossa resposta final. A gente conseguiu fazer a racionalização. Fica a raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 1. Uma vez que raiz de 3 mais raiz de 2 na calculadora dá 3,146, dividido por 1 dá o valor norte, que é o valor que a gente tem que encontrar, que eu coloquei ali no início, para que a gente perceba que o resultado está correto. Isso é racionalizar o denominador. Não é necessário racionalizar o numerador. É o denominador o objetivo. Lembre sempre. Ok, pessoal? Agora é a hora de você curtir, compartilhar se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai iniciar um conteúdo diferente. Até lá!